papel. E era 12 horas da noite, vir arroz com papel e vulcão. Um dia única subi para o céu, sonhada de rei da sua arroz. E era 12 horas da noite, vir arroz com papel e vulcão. Um dia única subi para o céu, sonhada de rei da sua arroz. Tudo nosso fica tão fraco. Why you Franha quente dito tá bem. Why you Franha quente dito tá bem. Manche cedo tipo amanhã, tu jardim na Montevideo, sentado na pé de árvore, te esperando no socorro. Manche cedo tipo amanhã, tu jardim na Montevideo, sentado na pé de árvore, te esperando no socorro. Tudo nosso fica tão fraco. Franha quente dito tá bem. Franha quente dito tá bem. Tropa, polícia, chega na nós. Franha quente eu sei viver. Natureza que não quero ver. Pra mal de cabeça pra vida pior. Tropa, polícia, chega na nós. Franha quente eu sei viver. Natureza que não quero ver. Pra mal de cabeça pra vida pior. Tudo nosso fica tão fraco. Franha quente dito tá bem. Franha quente dito tá bem. Dixemos ter para São Filipe, chega na Vivens como uma bicha. Nós com uma prata, nós com uma colchão. Ai, rumo mulher da sua. Dixemos ter para São Filipe, chega na Vivens como uma bicha. Nós com uma prata, nós com uma colchão. Ai, rumo mulher da sua. Tudo nosso fica tão fraco. Franha quente dito tá bem. Franha quente dito tá bem. Ouvi na lapa, Espanha minha casa. Ouvi na lapa, Espanha minha terra. Sai de deixa voar, mas bom é filho na cama. Ouvi na lapa, Espanha minha casa. Ouvi na lapa, Espanha minha terra. Sai de deixa voar, mas bom é filho na cama. Tudo fogo fica tão fraco. Franha quente dito tá bem. Cabo Verde fica tão fraco. Franha quente dito tá bem. Cristian fica tão fraco. Franha quente dito tá bem. 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 Notícias e acontecimento na Cabo Verde. Face às notícias de que as autoridades nacionais foram avisadas atempadamente da erupção, o primeiro-ministro responde assim. Mas o Pérez disse hoje que o governo sabia desde março que essa erupção era iminente. O que tem a dizer sobre isso? Se era iminente desde março já teria acontecido. E aconteceu mesmo. Já sem ironias, José Maria Neves dá a sua versão dos meandros e cronograma do processo. Diz que havia dados sobre o aumento da emissão de gases e que estavam a ser compilados.
Certezas da erupção não havia, mas, como o próprio confirma, a possibilidade de tal acontecer estava em cima da mesa. No sábado, no dia 22, houve a comunicação expressa de que tinha havido um aumento considerável de atividades vulcânicas. Perguntamos em relação à erupção, disseram que poderia haver ou não. E se houvesse erupção, poderia ser depois de 2 ou 3 dias. A erupção vulcânica não consiste unicamente na emissão de lava, não é? Consiste também na emissão de produtos piroclásticos. E na madrugada disseram que tinha havido uma aceleração e de manhã que a erupção estava iminente. Mais uma vez vem à baila o significado não de sua eminência, mas de iminência, aquilo que está prestes a acontecer nos próximos meses, semanas, dias ou horas. E é nestas últimas que pegamos. Muitas vezes fazem toda a diferença. Nós comunicamos por volta de entre as 11 horas e o meio-dia de sábado. Até a última hora nós não tínhamos a certeza, porque isto é um fenómeno que acontece muitas vezes nos vulcões. Todos os sinais indicam que vai haver uma erupção e depois não há. No dia anterior, pelas quase 22 horas, o Dr. Bruno Faria, que é a pessoa coordenadora de evolução sísmica, chamou-me alertando que poderia haver erupção do dia seguinte, como aconteceu, até 26. Portanto, por isso que nós tínhamos já 2 pessoas alertadas em São das Caldeiras, os 2 começaram a trabalhar. Eles me recomendaram que não havia necessidade de subir naquele momento, porque tudo estava sob controle. Nós logo de manhã subimos. É com a nossa presença, depois de lá estarmos mais de 15 minutos, entre 15 a 20 minutos, é que se deu a erupção. Nesta altura já falava-se de minutos. Horas antes, por volta da meia-noite e meia, 1 da manhã, o autarca discursara no palco das festas de Santa Catarina. Presente também o presidente da Câmara Municipal de São Filipe e coordenador da Proteção Civil para a região Fogo Brava, Luís Pires. Há um provérbio que diz: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Também questiona-se como é que se tem tudo sob controle numa erupção vulcânica iminente. Entre o certo e o incerto, surge ainda a questão sobre o que diz o plano de emergência em caso de dúvida, quanto à sensibilização da população com antecedência de semanas, dias ou horas, mesmo sabendo da resistência. Fica aqui o argumento. Mesmo com a erupção, houve grande resistência das pessoas para saírem de chão. Imagine antes da erupção. Portanto, quando houve a erupção, no momento da erupção, as autoridades já estavam em Chã das Caldeiras. De facto, as autoridades chegaram a Chã das Caldeiras antes da erupção. Conforme o autarca de Santa Catarina, chegaram 20 minutos antes. Saber qual é o ponto de situação. Enquanto isso, o aumento de emissões de dióxido de enxofre na Ilha do Fogo tinha sido registrado desde março. A observação é do diretor do Instituto Tecnológico e das Energias Renováveis das Canárias, que em declarações à Rádio France Internacional criticou a inércia das autoridades cabo-verdianas na prevenção da erupção vulcânica em curso na Ilha do Fogo. Nemésio Pérez Rodrigues disse que toda a informação recolhida desde março apontava para uma situação preocupante e que esses dados foram enviados ao Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica cabo-verdiano, que nunca respondeu. A TCV tentou conversar com o responsável pelo Instituto Tecnológico e das Energias Renováveis das Canárias, mas este não se mostrou disponível para responder às nossas perguntas. Reagindo a esta notícia, em entrevista à Rádio France Internacional, a geóloga Sónia Silva confirmou que as autoridades foram alertadas do aumento da atividade vulcânica. Notícias e acontecimento na Cabo Verde. Solidariedade chega da vizinha ilha. Orlando Bala foi portador dos donativos da população da Brava na bagagem roupas, materiais escolares, géneros alimentícios, enfim, um pouco de tudo para ajudar os deslocados de Chã das Caldeiras. Fogo e Brava, 2 ilhas vizinhas, irmãs, somos todos familiares, parentes. E então a Brava inteira está triste e preocupada com toda essa tristeza, esse mal-estar das pessoas.
aqui foi uma iniciativa da Câmara, mas os donativos são da comunidade bravense. Todos os bravenses aqui estamos prontos para cooperar e servir dentro da nossa capacidade. São roupas, artigos alimentares, coisas desse género. A Casa das Bandeiras é a instituição a quem deve ser canalizadas todas as ajudas que serão coordenadas pela Cruz Vermelha, Proteção Civil e os 3 municípios da ilha. Acabamos de assistir a um gesto muito para além do simbólico, traduz a grande irmandade entre Fogo e Brava, que de resto também é de todo Cabo Verde, extrapolando para a nossa comunidade imigrada. A Casa das Bandeiras está o antigo armazém da Alfândega, está a receber aqui donativos e com a coordenação da Cruz Vermelha, da Proteção Civil e das câmaras municipais da ilha, com registros de entrada, registros de saída, proveniências dos donativos e destinos dos donativos, tudo isso numa grande coordenação, permitindo depois um relatório final a dar conta de tudo o que entrou e para que serviu. Nós também temos uma conta intermunicipal que está sendo divulgada na comunicação social. Os donativos já estão no fogo, agora vão ser distribuídos para os diversos centros de acolhimento espalhados pela ilha. Notícias e acontecimentos na Cabo Verde. Estamos no Monte Beco e a sensivelmente 300 metros do cone vulcânico estamos a assistir um rio de lava do tipo Havaiana e que caminha, sabe para onde? Em direção à Portela. Está um túnel, há o rio de lava a correr e parece que vai para um depósito, mas logo a seguir começa a correr em direção à Portela. Que fenómeno é este? É um fenómeno vulcânico. Observamos a base do cone que está-se a formar agora durante estes dias. O rio de lava sai dentro de um pequeno túnel e depois alguns metros e infiltra-se novamente num túnel e que vai submergindo depois na topografia. Tivemos 2 frentes muito importantes que se dirigiram para Portela e fizeram os estragos que já foram observados e neste momento temos uma 3ª frente muito importante também que se dirige para Portela a uma velocidade maior e muito mais fluida. Este fenómeno começou há 3 dias e veio piorar muito a situação desta erupção vulcânica. O rio de lava do tipo Havaiana começa no túnel mais acima, caminha a uma alta velocidade em direção a um depósito para um pouco mais à frente sair nesta forma em direção à Portela, chegando à localidade a uma velocidade de 3 metros por cada minuto. Em 1 hora vai ocupar o espaço equivalente mais ou menos a um retângulo de jogo de futebol. Portela, por estes dias, está completamente cercada até ao fim. Com a condução de Hércules Cardoso, imagens de Jorge Avelino, Valdemar Pires, do Monte Beco, mesmo em frente ao cone vulcânico, Chão das Caldeiras, TCV. Alguns moradores de Fonsaco, Mosteiros Traz, iniciaram hoje a evacuação voluntária dos seus bens, na sequência do alerta de ontem das autoridades da Proteção Civil. Os moradores dizem agir na prevenção, uma medida seguida pela família do próprio presidente substituto da Câmara Municipal dos Mosteiros. Não tem atrás de nós zona de Mosteiros Traz, portanto é tudo zona que, segundo informação de Proteção Civil, começa desde Cotelo Alto, é zonas que estão em risco. Inclusive a Proteção Civil ontem apresenta um mapa onde está mostra uma zona sem risco. Na zona de Fonsaco, hoje, tinha pessoas que começam a fazer sua própria auto-evacuação, ou seja, ter coisas dentro de casa, muda para outra zona que se considera mais seguro. É uma medida preventiva e, de acordo com a entrevista, está mas vale prevenir do que remédio. Tem um aviso de Proteção Civil que a zona de Fonsaco sem alerta, que é para não prevenir. E é isso que nos é prevenção. Não se tracusa de ali, não está põe na igreja, depois se lava-se e apanha a zona, não está torna a regressar. Só pessoa que vive na pele
durante 5 dias eu estou dentro de Padigana, Fijão, para boa tristeza, mundo, mal que chama escalera fica. Por isso, aquela experiência que já tive na Tchan, ninguém quer acreditar ali mais. Tem que ir com o mais rápido possível, não quer crer isso. Ninguém quer falar por muda, mas tu fazer com que o muda, mas alguém se chama é avisado para mudar, mas só hoje a situação que leva. E agora, onde que a senhora se leva tudo pertences de casa? A mim se leva de mim para queimar alguém, tipo, e marido de minha prima. Não, só vai pôr na sul para prever, se nada com o vir, estou a trazer para trás. Na que zona? Na sul, na Salto. Trabalho na galinheira, tenho filho na galinheira, casado na galinheira, pamba. Não tem ideia de mas ainda não gostava. Com fé em Jesus, não se espera. Com fé em Jesus. Com fé em Jesus, não tem ideia que te chega nome. Já não houve mais zonas de Fonsacos e Cuteloares e zonas que estão em perigo, por isso que não está prevenindo, seja tarde, antes no tempo tem outros problemas. Se fosse de noite, coisa que não está podendo nada, nunca está podendo fazer, então é por isso que não está alerta. Também se nada que houve, eu também para nossa casa ali para trás. A evacuação que o setor de ser feito nesse momento é de livre e espontânea vontade de cidadãos, portanto, ou seja, de moradores de povoado de Mosteiros de Trás, o que para nós já é um grande ganho, porque se eventualmente não tiver que aplicar nosso plano, já não está caminho bem andado. A própria família de Presidente está a fazer evacuação, é um sinal. É uma iniciativa de mulher, ainda respeita bastante. Pronto, ainda tinha que rejeitar, portanto, ele queria sair, preserva bens de família, tudo bem, portanto, aceita, não quer sair de casa ainda, não está na casa. Aliás, o capitão é o último a abandonar o barco, ninguém estava a sair tão cedo, aliás, tinha quarto de cama, ainda está lá por inteiro. A população age antes na prevenção de que bem age a posteriori. Esse próprio está a falar, mas que tem a ver com alarme, assim, com medida preventiva. Portanto, toda opinião é para ser respeitado. Com a imagem de Jorge Correia, José Carlos Semedo, TCV.